o operário em construção. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Lucas capítulo 5, versículo 5 a 8. Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam na mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era também a sua escravidão. De fato, como podiam operar em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava, com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele o comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel de prisão de que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. Ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem o fazia, ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo que existia, era ele quem o fazia, ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou para as próprias mãos. Sua rude mão de operário em construção. E olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu, que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia assim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que a sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era a amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convença-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isso sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se de súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrer o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras se seguirão. Porém, por imprescindível
ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia e todo seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário. Da sorte que o foi levando ao alto da construção, e no momento de tempo mostrou-lhe toda a região, e apontando ao operário, fez-lhe essa declaração: dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher, portanto tudo o que vês será teu se me adorares, e ainda mais se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia. Mas o que viu o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas, via tudo o que fazia o lucro do seu patrão e em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca da sua mão. E o operário disse: não. Loucura, gritou o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira, disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com medo e em solidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração, e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão, porém, que fizera em operário construído, o operário em construção. Bom, gente, então é com esse poema do Vinícius de Moraes que eu inicio a aula de hoje. E inicio também a segunda geração do modernismo brasileiro. Para quem quiser acompanhar, né, essa nossa análise, pode ir lá para a página 31 do livro didático, porque nela tem esse poema que eu acabei de ler para vocês. Bom, o negócio é o seguinte: a segunda geração modernista, diferente da primeira, ela não quer marcar a ruptura. A primeira geração modernista, ela foi reconhecida como geração heróica, como geração que, por meio da paródia dos grandes textos clássicos da nossa literatura, ela queria romper com paradigmas clássicos, com pontos de vistas clássicos, etc. Então, diferente disso, a segunda geração modernista, ela não quer mais romper, ela quer construir. E eu acho que não é à toa, né, que esse poema ele tá na apostila de vocês, e esse poema ele diz muito sobre o que seria essa segunda geração modernista. Então, no âmago da questão dessa segunda geração modernista está a construção. A construção do quê? A construção de uma nova visão de sociedade, de uma visão mais ampla, né, do social. Não é à toa que aqui a gente tem um operário em construção e a gente não tem uma figura individual marcada subjetivamente, com uma psicologia desenvolvida. Não, esse operário, ele não tem nome, ele é um operário que representa uma classe. Quando a gente, então, lê os poemas e romances e contos dessa segunda geração do modernismo, uma coisa fica muito latente nessa segunda geração, que é essa questão de tratar de temas sociais a partir de um ponto de vista coletivo. Então, se vocês virarem a página da apostila de vocês, vocês vão ver essa imagem. Essa imagem aqui, ela marca exatamente essa relação, né? Não é uma figura frontal, enquadrada, e aí você vai pensar se aquela pessoa tá triste, não. Na verdade, é uma ação, é uma atitude social e coletiva que tá querendo marcar. Se a gente for pensar nos quadros, né? Por exemplo, Os Retirantes, que também é mais ou menos dessa fase, a gente vai perceber que ali ele quer marcar uma ação coletiva, que é a ação de retirar, né? De imigrar, de migrar, que a gente até falou na aula passada. Então esse é um dos pontos marcantes da segunda geração modernista, é olhar para esse contexto social, histórico brasileiro e querer agora
construir uma poesia a partir dessas marcas. Bom, então esse poema do Vinícius de Moraes, ele vai retratar, ele vai ser marca estética e poética de um momento histórico, econômico e social do Brasil. Então, nos anos 30, no Brasil, a gente está vivendo, e está lá na página 35, quando fala do contexto do modernismo brasileiro, a gente está vivendo no exterior a quebra da Bolsa, e aqui, né, de forma mais intensa, a gente está vivendo uma crise que ficou conhecida como a crise de 30, que é a crise do café, que a gente já falou um pouquinho quando a gente estudava Mário de Andrade, né, e aquele poema Mãe do Mário de Andrade. E a crise do café que acabou ocasionando também um golpe, o golpe de 30, que ficou conhecido, o nome é Revolução, mas eu até conferi com o Fogaça e ele me falou que é golpe sim. Mas de qualquer jeito, vocês sabem muito melhor que eu, porque o Fogaça também já me avisou que vocês já tiveram esse conteúdo, né? Então, se a gente for observar, esse momento de crise era um momento também de organização do trabalhador em volta de causas mais humanitárias, de direitos, de até com uma vertente comunista, né? Existia uma leitura já ainda rasa, mas existe uma apropriação dessas questões, e esse poema é um poema que retrata muito dessa visão de mundo, né? O operário em construção. É claro que essa construção que está falando está remetendo a uma construção de conhecimento desse operário, o rompimento com uma ideologia vigente. Então, essa alienação que o operário se coloca, que ele fala assim, que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Então a gente remete à casa como um lugar que é dele próprio, então ele está ali construindo aquela casa, que remete a uma ideia de liberdade e assim ela é vendida, mas que na verdade não passa da escravidão do trabalhador, que tem que devolver ou entregar a maioria do seu trabalho para o lucro do dono, né? Então essas questões ele está falando. E aí ele continua na segunda estrofe falando assim: de fato, como pôde um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? E infinitas coisas que hoje a gente vê no mercado e a gente fala assim, meu Deus, o valor disso, né? Por que essa coisa vale tanto e ela é tão supérflua? E a gente não entende bem, e como isso está muito relacionado à questão da propaganda, do fetiche, da mercadoria, e etc. Então, tudo isso é o que o Vinícius de Moraes está construindo no poema dele, que é essa construção do operário, quando ele começa a se dar conta que tudo tem as mãos dele. E é muito fácil a gente ignorar isso, na verdade. Por exemplo, esse momento aqui, eu e o aluno que está do outro lado do vídeo. Lógico que não, só nessa aula aqui a gente tem uma pessoa que escreveu essa apostila, estudou muito em outros livros que outras pessoas escreveram e fez essa apostila, outra pessoa que editou imagem da apostila, outra pessoa que fez a correção ortográfica da apostila, a pessoa que vendeu para o colégio. Tem eu com o meu computador que eu preciso para preparar as aulas e mostrar as imagens para vocês. A minha câmera, que foi alguém que fez. O sofá ou a cadeira que você está sentado. A xícara de café que você está tomando agora. O meu copo de água, o celular. Então tudo tem mãos de pessoas que trabalharam, mas a gente costuma ignorar. Em tempos de pandemia e coronavírus, então é muito fácil ignorar isso, porque a gente acha que o negócio vai chegar na nossa casa, né? Tipo, a gente não tem contato mais nenhum, né? Com ninguém, possivelmente. Então a gente vai... Por isso que a coletividade também é uma forma de construção dessas questões aqui. E é isso que os poetas da segunda geração do modernismo, eles estavam propondo. Pensar nessas questões. É claro que muitas outras questões a gente pode retirar dessa poesia. Uma delas é a liberdade, né, que foi conquistada na primeira geração do modernismo e que a segunda geração também faz uso.
Então essa liberdade do poeta é a liberdade assim, de não precisar escrever o soneto e não precisar rimar. A gente vê um eco do ão, né? Chão, mão, missão, escravidão, religião, construção, pão. Então a gente vê que existe sim uma organização linguística, poética nesse poema, mas não é propriamente o uso do soneto que vai constituir. E quando eu digo isso, eu nem falo que o Vinícius de Moraes abomina o soneto, não utiliza, quer romper. Não, a primeira geração fez isso, como eu já citei. A segunda geração pode até usar, mas é um uso mais consciente, é um uso que não prevê, não é um uso mecânico, que é ver a arte pela arte, mas é um uso consciente dessas questões. Por exemplo, um dos poemas mais lindos que eu acho do Vinícius de Moraes é o Soneto de Fidelidade, e ele foi escrito como um soneto, né? Soneto de Fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e contar o zelo, e sempre e tanto que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada momento em seu louvor e de espalhar meu canto e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar e ao seu contentamento. Bom, e aí essa poesia continua e você percebe que essa poesia tem um tom mais universal, fala de amor, fala de sofrimento, fala da atenção que se dá ao amor, mais assim, uma questão universal da poesia mesmo, que remete a Camões, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. E aqui ele abandona isso para fazer uma poesia sobre o operário em construção que, não, muito ao contrário dessa outra, não fala de temas universais, mas é um tema social. O operário, né, que se percebe quanto mão de obra para enriquecer. Havia acabado minha bateria. Então, só para terminar, a minha intenção nesse vídeo era apresentar para vocês apenas assim, o que foi a segunda geração modernista, quais as diferenças estéticas e em relação a questões sociais e históricas com a escola anterior. Espero que tenha ficado claro. Esse ponto de diferença é que a primeira geração ela previu uma ruptura estética maior e esse ganho, essa vitória da primeira geração por uma modernização estética acaba influenciando a segunda. A segunda não precisa mais lutar por isso. Então ela vai construir a partir de temas sociais que se faziam presentes naquele contexto. Então isso é de suma importância na segunda geração. Então os poetas eles são orientados por uma questão mais social, humana, que tem relação com o momento histórico, econômico e social brasileiro. Por isso, a gente vai estudar agora gerações românticas a partir de uma diferenciação entre poesia de um lado e prosa do outro. Isso o livro de vocês trabalha assim, a maioria dos livros é por uma questão didática, não é que primeiro veio a poesia e depois veio a prosa. Tudo estava acontecendo ao mesmo tempo entre 1930 e 1945. Acontece que é necessário didaticamente fazer essa divisão. O modernismo, a data inicial do modernismo é em 1930, com o livro Alguma Poesia do Carlos Drummond de Andrade, tá bom? Então é Carlos Drummond de Andrade quem vai dar início ao modernismo. O Carlos Drummond, a Cecília Meirelles e o Vinícius de Moraes são os poetas mais importantes dessa segunda geração do modernismo. Então, no que se refere à poesia, são eles. No que se refere à prosa, a gente tem Graciliano Ramos com Vidas Secas, que foi a obra que a gente já discutiu semana passada, o primeiro capítulo. E assim, gente, vocês estão com o livro e eu digo, leiam. Eu vou retomar a cobrança dessa obra de alguma forma, então estejam prevenidos e voltem à leitura dela. Alguns dos contos mais bonitos da literatura brasileira com certeza estão dentro de Vidas Secas. Tem umas coisas perfeitas. Eu vou fazer uma análise quando chegar lá a partir de uma questão do direito, que tem algumas discussões, análises bem interessantes. Além de Vidas Secas,
no âmbito da prosa, da Graciliana Ramos no âmbito da prosa. A gente tem o Jorge Amado com Gabriela Cravo Canela, Capitães de Areia, esse também a gente vai trabalhar ao longo desse bimestre, Capitães de Areia, né, que é muito legal. Menino do Engenho, entre outros. A poesia, que é o que a gente vai começar, e logo eu posto outros vídeos e etc. A poesia vai ter como expoente, de um lado, Vinícius de Moraes e Cecília Meirelles, uma vertente mais espiritualista da poesia de 30, e o Carlos Drummond de Andrade a partir de uma questão mais social, né? Então, eu acho que essas são as questões principais. Eu vou deixar, junto com esse vídeo, um material para vocês, que é um link da TV Escola sobre um mini documentário de uns 20 minutos com o Carlos Drummond de Andrade, esse poeta de Itabira. Então eu espero que vocês assistam e gostem de conhecer um pouquinho sobre quem é Carlos Drummond de Andrade. E eu recomendo também que vocês assistam no Netflix a um documentário do Vinícius de Moraes. Eu já assisti 2 vezes, ele é belíssimo. Gente, quarentena, vamos aproveitar, né? Eu tô com saudade de vocês, muitas saudades.